Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos aqueles que amam ouvir, ler e guardar. Bem-aventurado é aquele que ouve, que lê e que guarda esta palavra. Meus queridos, aqui professor Ilmar Sattler Amerikeller Kaiser, falando de Varginha, Minas Gerais, para vocês de todo o Brasil e do mundo. Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Bereshit, Seminário Teológico e Faculdade Bereshit. Todos os cursos são livres, não têm autorização, nem dependem do Ministério da Educação e Cultura. Mas oferecemos também aqui o nosso polo, para quem quer fazer o curso superior de Teologia, desde que tenha segundo grau e pode se habilitar a fazer. Nossos estudos aqui estão concentrados no ensino de teologia nível básico. São 3 níveis da teologia. O básico, com 36 matérias, dividido em 6 livros, cada livro tem 6 matérias. O intermediário, depois com mais 18 matérias. E o bacharelado livre com mais 12 matérias. 10 práticas, 10 teóricas e 2 práticas. Nossa aula aqui é do segundo livro, segundo bloco. Aula número 8. Aula de Geografia Bíblica, segunda fase e última. Tem 2 geografias aqui. Geografia Bíblica 1, no livro 1, e Geografia Bíblica 2, no livro 2. Na aula passada falamos de vales. Vales, Emek, né? Vales é aquela depressão entre 2 montanhas, né? Uma vales. Hoje a nossa aula falará de estradas e caminhos. Estrada, e o que é caminho? Caminho é um percurso que liga um local ao outro. É uma rota que liga um lugar no outro. Né? Pode ser uma vereda, pode ser uma estrada de chão batido, pode ser uma estrada pavimentada, asfaltada. Então, a Bíblia menciona, falando de caminhos na Palestina, nós não temos muitas citações de caminhos, tanto no Novo como no Velho Testamento, não. Havia 2 tipos de estradas principais antigamente. A Natib, que significava um caminho mais largo, mais regular. Não temos citações, muito mais era para trânsito de tropas, né? Tanto de guerra como comercial. Só aparece aí no livro de Juízes 19, 18 e 2 Samuel 6, 6. E Derek, que é a denominação para caminho normal, é a mais usada. Essa palavra Derek, no original hebraico, ela aparece 625 vezes. Pode significar estrada, caminho, distância, vereda, jornada. Ela aparece em 16 livros dos 39 livros do Velho Testamento. O livro que mais tem Derek é o livro de Ezequiel, 75 vezes. Depois Provérbios tem 69 e Salmos 65 vezes. Primeira vez que aparece a palavra Derek está lá no caminho da árvore da vida. No jardim do Éden havia um caminho que levava para a árvore da vida em Gênesis 3, 24. E a Bíblia fala também que do Monte Horebe, passando por Seir até Cades Barneia, são 11 dias no caminho. Tem alguns caminhos citados, caminho de Efrata, onde Raquel morreu, Gênesis 35, caminho de Tímina, a cidade ali naquela região de Dan, Gênesis 38, 14, caminho dos filisteus, né? Quando o povo do Senhor Jesus, o povo judeu saiu do Egito, eles pensaram que ia pelo caminho dos filisteus, que é na beiradinha da praia, no mar, né? Facinho, facinho. Êxodo 13, 17, mas o Senhor levou eles para o caminho do Mar Vermelho, caminho do deserto. Tem então também aquele caminho de Atarim, Números 21, onde houve a batalha contra o rei de Arad, caminho de Bazã. A Bíblia também cita a estrada real, né? Está lá em Números capítulo 20, 17 e 21, 22. No grego a palavra usada para caminho é rodós. Daí você tem no carro o odômetro, né? É o que mede o caminho em metros, odômetro. Rodós é a palavra grega para caminho no Novo Testamento. Ela conta assim, 13 livros, dos 27 está em 13. 99 vezes ela aparece. Significa caminho ou estrada. Mateus 2, 12 é a primeira ocorrência de Rodós. Voltaram por outro caminho os magos, né, que não eram reis nem eram 3. Eles voltaram do laboratório de Sipur, vindo encontrar o menino Jesus. Depois voltaram por outro caminho. O livro que mais tem caminho no Novo Testamento é o Mateus, 21 vezes. O famoso caminho de Emaús, onde os discípulos, Cleófas e mais um, encontraram com Jesus ressurreto. O caminho é tão importante naquele dia que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? João 14, 6. E a igreja, que nascendo, nascitura,
a nova comunidade eclesiástica surgindo no meio do judaísmo, seguidores de Jesus, o primeiro nome dele foi o Caminho, seguidor do Caminho. Paulo discursando lá em Cesareia diante de Félix, procurador, depois de Pilatos veio Festo, depois de Festo veio Félix, ele falava sobre o caminho, nome dos seguidores de Jesus, Atos 9, Atos 19, Atos 24, Paulo falando sobre isso, sou o caminho, sou seguidor do caminho. Havia uma estrada de Jerusalém para Cesareia, onde o Filipe foi, encontrou o eunuco, Atos 26. Judas fala também do caminho de Caim, né? Lembra disso? Caminho de Caim? Então, as principais estradas de Israel era a seguinte, havia mares, era a estrada que saía de Damasco fica do lado de cá do mar da Galileia, e se dirigia a Ptolemaida, no Mediterrâneo. Então, cruzava assim, passando por Israel, né? Entrava em Israel pelo monte, o sul do lago Ula, passando por Cafarnaum, na de Nazaré, e seguia até o Tabor, tocava Megiddo e chegava a Ptolemaida, que é um grande porto do Mediterrâneo, onde hoje em dia fica a cidade de Jafo. Outra estrada que havia é a estrada do centro. Então havia essa de Damasco para o Mediterrâneo, e havia do centro, saindo de Jerusalém, né? Jerusalém é um monte, 800 metros acima do nível do mar, e tinha saído de Jerusalém, eram duas. Uma de Jerusalém para o sul, descendo, passando por Belém, chegando em Hebron, bifurcava ali. O ramal ia para Gaza, ia para a faixa da costa, que Gaza é uma cidade litorânea dos filisteus, onde o eunuco passou por ali, não é isso? E outro ramal seguia para o sul. Então, saindo, você ia tanto para Gaza como ia para Eilat, que é a cidade lá embaixo, que fica do lado de Acaba, na Jordânia, né? De Jerusalém ia para o norte também. Tinha de Jerusalém para o norte. Tinha essa de Jerusalém para o sul, que bifurcava para Gaza e para Eilat. E tinha que ia para o norte, que saía de Jerusalém, passando por Betel, Siquém, Bet-Sean, Cafarnaum, e seguindo ali pelo centro ali, passava em Samaria essa daí, né? Tinha a estrada da costa, a da costa é que pegava então a região costeira, né? A orla marítima. Gaza, Asdod, a cidade de Torres ali. Ela vive hoje, Jafo, ia subindo em direção a Tiro e Sidom. Ela saía lá debaixo do Egito, essa que é chamada então caminho dos filisteus, né? E passava aí seguindo a região, 120 quilômetros, atingia o Mediterrâneo lá em Gaza. Continuava por Ascalon, Jope, Cesareia, Ptolemaida, Tiro e acabava em Sidom. Ela chama, na primeira fase dela, é chamada Estrada dos Filisteus, Caminho dos Filisteus, onde o povo pensou que ia, Moisés achou que ia sair por ali, né? Lá em Êxodo 13, 17. E tinha a Estrada do Leste, a do Leste é que ficava do lado de cá. Saía de Jerusalém, cruzava o Vale de Cedron, subia o Monte das Oliveiras, chegava a Betânia. Descia para Jericó está 200, 300 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém está 800 com mais 300, 1.100. Atravessava o Jordão, na altura de Betânia, que é chamada Betábara, onde João Batista batizava. Ia pelos montes da Galileia, da Galaade, de Gileade, passando por Damasco. E nesse sentido aí, ela então chegava até o lago Tiberíades. Então era o caminho percorrido pelos judeus que ia da Galileia para Jerusalém. Jesus passou nessa estrada algumas vezes. E havia outros caminhos pequenos, né? Caminhos pequenos. De Nazaré para Cafarnaum, Maria foi de Nazaré lá em cima visitar a Isabel e o Zacarias, de Jericó para Jerusalém, descia o homem de Jerusalém para Jericó, ou de Jerusalém para Jericó descia, né? Jericó está lá embaixo. O caminho de Jericó para Ai e Betel, então são vias secundárias, essas outras aí. As principais são essas que nós falamos agora há pouco aí. Então nós ficamos aqui hoje com as aulas, a aula número 8, fala de estradas e caminhos do tempos antigos, dos tempos de Jesus. Um abraço, tchau, tchau.